ok? que senão Gostaria de isso lhe perguntar, que eu inclusive ok. para qualquer pessoa que está escutando, da onde veio o nome Palestina? Sim. Você sabe? Não, eu mesmo não sei. Não. Não. O nome Palestina, ok, foi dado, a gente teve assim, Josué entra na terra Sim. aproximadamente 3.300 e tralala anos atrás. Teve entre reinado e governo de Israel aproximadamente 1.500 anos. Até que a gente rebeliou com os romanos. Primeiro rebelião era nos anos 70, foi destruído o templo há quase 2.000 anos atrás. 60 e poucos anos depois teve a segunda rebelião. Nessa rebelião, os romanos agiram de uma maneira e eles fizeram uma diáspora, tipo, tiraram o máximo que eles podiam de judeus. Já sempre havia judeus em Israel, mas o quanto eles podiam. E eles queriam tirar como punição para os judeus, presta atenção que eu estou explicando aqui, para Sim. punição para os judeus, eles mudaram o nome de Jerusalém para um nome romano chamado Ilha Capitolina, em nome da deusa que eles idolatravam, e o nome da terra de Israel, que era a província de Judá, eles queriam com um nome desconectar a terra do povo. Eles deram o nome Palestina, nomeado pelos filisteus que lutavam na época do rei Davi, uns 1.000 anos antes disso, da história do Davi e Goliat, essa é a história. Então, os romanos deram esse nome. Nunca havia povo palestino. Os filisteus chegaram da Grécia, não são árabes, e a palavra polesh, em hebraico, dos quais chega o nome filisteu, significa invasor. Entendeu? Então, ironicamente, os atuais invasores que nunca havia país palestino. Abre um livro de história, me mostra um livro de história de Palestina. Mostra para mim quem era o rei da Palestina. Mostra para mim qual guerra que eles lutaram. De quanto em quanto ano que eles reinavam. Nunca havia isso. O nome em si foi dado pelos romanos por uma causa judaica. Não tem nada a ver com eles. É que é parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Que toda Sul-América Centro-América quer entrar e migrar para os Estados Unidos, porque é lugar próspero. Quando os judeus começaram a vir para Israel, há 130 mais ou menos anos atrás, junto com isso começou a prosperidade aqui. Havia deserto aqui e mangue. Essa prosperidade fez várias tribos e diversas coisas, de Egito, de Síria, de Arábia Saudita, chegar para usufruir disso. Porque com o tempo, quando eles entenderam que a gente vai montar aqui um país nosso, começou um conflito, que inicialmente foi um conflito, digamos assim, entre aspas, de terra. Eles não aceitaram a nossa existência aqui, até hoje não aceitam. E devido ao fato que os ingleses, que dominavam aqui antes da fundação de Israel, chamavam a terra do mesmo nome que os romanos chamavam, Palestina, eles adotaram esse nome e começaram a se chamar de palestinos. Mas eles não são povo, na verdade. Eles são uma mescla de um monte de coisinhas de vários lugares.
Basicamente, esse é o fundamento da história. Então, falar de território palestino é basicamente falar de território brasileiro dentro da França. É mais ou menos a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Ficou claro e acho que muita gente Inclusive, não. só, desculpa te interromper, o que é chamado aqui no Brasil, aqui, eu estou em Israel agora, Cisjordânia, o nome da terra, entra no Google e vê o nome da terra. Cisjordânia, o nome da terra, o nome do lugar, é chamada Judia e Samara. Esse é o nome. A Cisjordânia, que todo mundo fala, a Cisjordânia é chamada Judia e Samara. Por que é chamado assim? Judia nomeado pelo território do tribo do Judá. Samara era a capital no norte dos 10 tribos. Era a cidade que chamava a capital do norte dos 10 tribos. Que tinham Judá e os 10 tribos, meio que separaram. Até o nome de território já explica. A cidade de Gaza é uma cidade bíblica nossa, milenar. Então, nunca havia território. Agora, o conflito atual não tem nada a ver com isso. O conflito atual tem um fundamento islamista fundamental radical. O Estado Islâmico prega para montar um califate. Califate significa um reinado mundial do Islã radical. Esquece Rio de Janeiro, esquece Copacabana, esquece cachaça, eles não bebem álcool. Esquece festas, esquece praia, esquece biquíni. E se você não adequa com isso, eles usam faca. E se eles têm, eles usam arma. Se eles podem, eles usam outra coisa, eles não hesitam. Eles acham que uma vez que eles fazem isso, eles se transformam em shahid. Shahid em árabe significa martir, significa morte sagrada. E eles ganham 72 virgens no céu. Então, uma filosofia meio que pessoa religiosa, de qualquer religião, pensa que vai assassinar para ganhar, para fazer uma orgia no céu. Esse basicamente a base de tudo em 3 minutos. Você entendeu com o que a gente está lidando? Existem pessoas no mundo cujo fundamento pessoal da ideologia deles é antissemita e neonazista. E eles apoiam isso porque é contra os judeus. Pois se isso acontecesse na França ou no Brasil, eu não acho que eles iam apoiar. Para mim ficou esclarecido, inclusive eu não sabia, e acredito também que muita gente também não sabia, né? Deu para esclarecer quem está ouvindo aí.